E já fazia muito tempo que a gente não trazia uma dica da Disney Plus para vocês. E hoje a gente vai trazer o filme Desencantada, que já está fazendo muito sucesso lá no streaming. Mas será que essa continuação de Encantada convenceu? Será que é boa mesmo ou é só mais uma daquelas continuações da Disney que acabaram não dando certo? É isso que a gente vai conversar um pouquinho mais no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai ao mundo encantado da Disney para falar do sucesso de Desencantada. E eu vou te falar que, por ser um filme que é uma continuação do grande sucesso de 2007, Encantada, são 15 anos de espera para esse segundo filme. Eu acabei indo reassistir o primeiro filme de 15 anos atrás e eu indico que vale muito a pena assistir o primeiro filme para assistir o segundo em sequência, já que as histórias são bem complementares. Mas a gente vai deixar para falar um pouco mais analiticamente assim que a gente entrar para falar desse jeito desse filme. Primeiro, eu vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no Séries em Série. Aqui a gente traz dicas toda semana de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, que aí mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série, saber um pouquinho mais como funciona o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar de Desencantada. Vamos começar trazendo a sinopse desse filme para vocês. E a gente acompanha nesse novo filme, Desencantada, sequência do filme Encantada, que a história da Gisele seguiu para o posterior ao Felizes para Sempre. Mas ela acaba pegando a sua família e fugindo um pouco da cidade grande de Nova York e indo morar numa cidadezinha de subúrbio chamada Monroeville. Só que essa mudança de cidade acaba meio que enfatizando que o Felizes para Sempre é um pouco mais complicado do que parece para Gisele. E por conta disso, de todas essas dificuldades, a Gisele acaba fazendo um pedido mágico aonde ela pede para que a vida dela em Monroeville voltasse a ser um conto de fadas. Porém, a situação acaba fugindo do controle e agora a Gisele vai ter que correr contra o tempo para ajeitar as coisas em busca de um grande final feliz. Um filme que, assim como Encantada, procura tentar atingir a todas as idades para que todos fiquem satisfeitos em assistir a esse filme. Mas acaba que não é isso que acontece. Sim, a gente sabe que todos os filmes Disney são feitos para as crianças. A ideia ali desses filmes de princesa, de príncipe encantado, de magia, é totalmente focado em atingir as crianças. Só que a gente sabe que nós adultos acabamos nos encantando também por essas histórias. E Desencantada, ao contrário do que foi Encantada, não vai agradar a todo mundo. Pode ser que agrade as crianças, mas muitos daqueles que curtiram Encantada há 15 anos atrás não vão curtir muito essa continuação. De verdade, não vai ser um filme que vai agradar a todo mundo. E sim, eles acabam usando a mesma fórmula aqui em Desencantada do que usaram em Encantada. Só que se passaram 15 anos. Poderiam ter dado uma inovada, até mesmo uma arriscada, não somente no roteiro, mas em tudo aquilo que queria trazer pra gente de história e de ensinamento, já que é uma história que está sendo voltada para as crianças. Além disso, a gente percebe muito, principalmente ali no primeiro arco, que a história demora bastante a engrenar, e principalmente porque, mesmo tendo um primeiro filme, esse segundo filme precisa explicar muitas coisas, principalmente por conta da mudança da família da Gisele para essa cidadezinha do subúrbio. E aí muita coisa acaba sendo explicada, acaba tendo que meio que ser forçado a mostrar para você que aquilo existe ou que está acontecendo na vida dessa família, que faz com que seja arrastado demais esse início e muitos acabem não curtindo muito a forma como a história, a trama começa a ser contada. You're hilarious. Delusional, but hilarious.
Agora, um ponto que eu curti bastante e que funcionou aqui, já que a gente está falando de uma continuação que segue mais ou menos o tempo que a gente ficou sem o filme, foi esse filme Desencantada trazer o mesmo elenco que participou de Encantada. Ou seja, mostra como se fosse sim essa continuação dessa história. Só que aqui a gente também tem um porém. Alguns dos personagens acabam sendo mal aproveitados, como é o caso do Robert, e é o marido ali da Gisele, que nesse filme acaba tendo uma participação bem secundária mesmo, em muitos momentos sendo mal utilizado, ficando fora da história. Tá certo que todo o foco tá voltado para Gisele e para a filha dela, que está ali tentando passar com dificuldades por essa adolescência, e a história acaba sendo voltada mais uma vez para Amy Adams, para a personagem, né, da Gisele, a personagem da Amy Adams, a Gisele, e ela acaba tendo esse foco maior nela, mas fica devendo em relação aos outros personagens que podiam ter sido melhor aproveitados. E muito disso acaba acontecendo por conta da história ser muito explicativa no início e acaba dando uma corrida depois. E alguns personagens acabam ficando um pouco de lado. E aí, falando um pouco desses ensinamentos que a história iria trazer aqui pra gente, já que fala aí desse crescimento da Morgan, né, que é a filha da Gisele, e que ela tá passando por todas essas dificuldades, mudança de cidade, novos amigos, tudo aquilo que ela vai enfrentar de novo, a história acaba também se aprofundando pouco nisso. Parte muito em relação aos contos de fadas, a parte encantada da história, que para as crianças vai funcionar bastante, mas foge um pouco do ensinamento em si, de quanto que a vida dela fica difícil em relação a todas essas mudanças que estão acontecendo e como que ela vai fazer para se sobressair em relação a essas dificuldades. Fica faltando esse como sobressair. Agora, quando a gente fala de produção, a gente tem aqui um filme bem musical, que traz musicais bem agradáveis, nenhuma música que vai ficar muito aí na tua cabeça durante muito tempo, mas que são músicas que estão totalmente dentro do enredo e que fazem total sentido. São leves em relação à forma de contar essa história e que aí agrada bastante em relação a essa parte de produção musical. Cenografia tá bacana, apesar de ser bem simples essa cenografia, já que foi um filme feito para os streamings. Se fosse um filme feito para o cinema, acredito que teria um investimento bem maior, mas eu acho que o retorno não seria tão grande. Então, foi uma decisão acertada sim da Disney lançar esse filme só no Disney Plus e fazendo com uma produção que acaba sendo mais simples. Você vê ali pelos cenários em relação ao quintal deles, a própria cidadezinha que é bem cenográfico, mas também não é nada que fique devendo em relação às novelas que a gente está acostumado a assistir, a alguns filmes que também são lançados para os streamings e que funcionou bastante, apesar da gente perceber que é bem simplório. E agora a gente chega naquela parte que todo mundo queria ouvir. Vale a pena assistir ou não vale a pena assistir? Vale a pena estar na minha lista ou não? É isso que a gente vai falar agora, trazendo para Desencantada uma avaliação de 3 estrelas. Sim, é um filme que traz uma produção interessante, que vai te prender durante muitos momentos na história, mas que não vai agradar a todo mundo. Vai focar num público específico e principalmente aquelas pessoas que curtiram esse filme, que eram crianças há 15 anos atrás e que hoje estão 15 anos mais velhas, pode ser que se interessem pouco em querer assistir essa sequência. E é exatamente por isso que foi um filme lançado somente direto no Disney Plus. Mas que as crianças de hoje em dia podem ser que se interessem. E aí vale muito a pena você pegar seu filho, sentar com ele no sofá e assistir os 2 vídeos, os 2 filmes em sequência, Encantada e Desencantada. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você já assistiu Desencantada? Gostou ou não gostou? Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções, o que você achou, ou se você ainda não assistiu. É um filme que, a partir do momento que você ouviu a gente falar aqui, agora eu vou lá assistir. Então vem, comenta aqui pra gente todas as suas percepções, tudo aquilo que você tem aí para trazer em relação a Desencantada, alguma coisa interessante pra gente comentar e trocar bastante. Isso faz o nosso canal engajar muito mais e muito mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série. Uma coisa que faz também engajar bastante é o like. Deixa o like aqui nesse vídeo para engajar, que aí mais e mais pessoas também vão aqui conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho.
Aproveita, se você é novo por aqui, já se inscreve no Séries em Série. Aqui a gente traz dicas tops toda semana de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo, vai lá assistir, ó. Vou deixar duas opções aqui, eu tenho certeza que você vai curtir bastante essas dicas. Um grande beijo, fui!